Oi, galera, vamos aí para a segunda parte então do podcast. Esse podcast aí que eu acho que vai ter umas 5 partes, né? Mas tô devendo aí para vocês essa segunda parte aí do podcast. Vou fazer também da Luciana Gimenez, tá? Para vocês. Então já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, nenhum vídeo. Vamos aí então reagir a mais uma parte aí do podcast da nossa prima, né? Meu Deus do céu, vocês viram a tatuagem que ela fez? Me segue lá no TikTok, me segue lá no Instagram para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece da vida da nossa prima, tá? Você sabia que a gente... Você lembra o que você falou no último pod? Lembro, e eu tava lembrando no carro aqui, eu estava reclamando de homem. E falei assim, daqui uns 6 meses eu volto pra contar como é que tá a minha vida amorosa. Não, mas calma. Você falou que você... Como é que é? A palavra? Que eu gostava só de... Não queria CLT, né? Foi isso. Ela não queria um CLT. É. Você disse que não profetizei. queria CLT e queria um empresário. Ou seja, seu Saiu livro em também vai vir todas. falando de... Ela queria e conseguiu, né, gente? Isso se chama foco, né? A pessoa querer alguma coisa, né? Queria e foi atrás e conseguiu. Conseguir um afirmação, empresário. lei da atração. E teve TikToks falando do meu poder de atração, de afirmação, sei lá. Nossa, gente. Bem sensual, Lei da assim. atração. Lei da atração. Gente. Tem um pouquinho de lei da atração e tem um pouquinho da sua cabeça querer tanto uma coisa que você meio que faz ali acontecer, né? Mas funcionou, Fran. Funcionou. Você vai contar como Sabe vocês conheceram? Não, mas é porque, sabe, você já fez o método CIS, esses métodos de cursos? Eu nunca fiz, mas eles ensinam muito a gente escrever o que tá desejando. E eu escrevi. E foi que logo você depois do podcast. O que você escreveu? Conta pra mim. Não, eu escrevi os Ai, critérios não dá tempo de eu do meu escrever mais, já marido. casei. Ela escreveu os critérios do marido dela. Vamos ver quais foram os critérios do marido dela, hein? Você colocou bi. Bilionário, jovem, atlético. E é isso, né? Não coloquei bi. Eu coloquei que consegui Mas ela escreve bi, aí vem Tri. tri. Você Aí Não, eu ia colocou fazer uma mi, veio piada. bi? Eu ia fazer uma piada LGBT, mas vocês não pegaram, então tudo bem. Eu tava falando de... O Angel querendo usar a referência bi de bissexual. Oh. mesmo. Ah, tá. Falei que ela deve ter colocado mi. Tá. Não, Não ficar em causa nenhuma. eu escrevi, por exemplo, que eu queria alguém que pudesse, porque eu até vim aqui no podcast, falei que eu queria alguém que tivesse condições para viajar comigo, para fazer as coisas no mesmo nível, assim. Então eu coloquei isso, falei que quisesse ter filho, quisesse casar. Mas e aí, ela vai confirmar se ele é bilionário ou não? A gente vai ter essa confirmação aí? Ninguém tá... E aí, ele é bilionário? Vai haver uma confirmação? Me respeitar. Tipo assim, várias coisas, que fosse alto, moreno, falei assim, essas Alto, moreno. coisas. Você escreveu? Escrevi, e você lembra que a Márcia Sensitiva também falou pra você uma coisa que eu te pedi pra falar? Ela falou assim, em 1 ano e 3 meses, você vai conhecer o cara, ela vai conhecer o amor da vida dela, ela realmente tá aqui sofrendo muito, mas pra ela se acalmar, que daqui 1 ano e 3 meses ela Sofrendo muito? Por que ela tá sofrendo? Então, a culpa é da Márcia, né? A Márcia Sensitiva que criou a FIC toda. vai conhecer, vai ter filhos. Você não lembrava disso? Eu não lembrava. É. Eu perguntei isso ao vivo. Perguntou ao Perguntei pra vivo. Márcia? Aham. E algumas pessoas lembraram em TikTok. Nossa, mas a Tatá também... Entendo que é muita gente que ela entrevista, mas, né? Vamos catar esse corte, gente. Aham. A E Márcia é um foi babado. exatamente 1 ano e 3 meses. Foi Eu não vi isso, vou ter que pegar esse corte também. Vou reagir a esse corte. bizarro. Que? Márcia. Foi bizarro. Amigo, achei- tô chocada. Eu não sabia dessa informação. Eu também não, eu não lembrava. O Rangel nada chocado. Ninguém tá chocado. Não, é que fui lembrando agora que. E você escreve aonde? Num diário. Num papel, deixei no meio do caderno, assim. Entendi. É.
É esse Que papel que você tem que legal. vender, Fran, que talvez ele seja mágico. Vai pro meu livro. Gente, o Link papel na tá no meu livro. Meu Deus, se a nossa prima escrever um livro, pelo amor de Deus, acho que não, hein? Não. Mas calma aí. Aí, como é que vocês conheceram? A gente foi apresentado através da minha antiga agência, que me levou para o escritório dele como possibilidade de um investidor para fazer alguma coisa minha. Antiga agência, ela tá sem agência, tá? Então a gente teve Calma muita aí. sinergia. Na maquiagem? De maquiagem ou não? Maquiagem, mas também outras coisas. Eu queria lançar outras coisas, outras marcas além da maquiagem. E aí ele. Cabelo, né? A gente se conheceu e tal, bateu super sinergia, tipo, deu pra ver que, tipo, ia prosperar muito, assim, o negócio, assim. Só que. Não só o negócio. O negócio, o amor. Tá Tomar um cafezinho. Pra tudo. E, não, deu pra ver, a gente teve muita sinergia, assim. Aí ficou um tempo, a gente ficou um tempo sem se falar. Depois eu fui no escritório dele, falei que eu tinha um projeto, porque eu não tava muito com a ideia, sabe? Me apresentaram esse investidor e eu não tinha muito na mente o que eu queria. Aí eu apresentei pra ele e a gente fez um contrato de sociedade. E aí a gente começou a trabalhar nessa marca, que ainda não saiu essa marca. Que é fitness, né? A gente já encontrou o CNPJ, é um produto alimentício não especificado anteriormente. Provavelmente um pré-treino, uma goma, uma cápsula, um whey protein. Eu acho que eu já tô sabendo o que é. É, né? Provavelmente. Tô vendo no TikTok. Tem umas Prazer, TikTok. TikTok. Tem. E tá aí- certo? É isso mesmo? Algumas tem, mas outras tá bem... Mas depois te conto. Tá. Não, Fih. Você não pode dar nenhum spoiler? Não. Não, é que é mais de uma marca, sabe? Então. Chique. Tá. Mas depois te conto. É mais de uma marca. Ih, a gente tá pegando só um CNPJ aí, a gente precisa caçar mais CNPJ aí. E aí eu comecei a ficar muito na casa dele em São Paulo, porque eu comecei realmente além de produzir conteúdo, ir pro escritório pra. Ele falou: olha, eu quero uma sócia que vai nas reuniões comigo. E a gente começou a ficar amigo e conviver junto. E eu passava o dia inteiro com ele no escritório, praticamente. Não o dia inteiro, todos os dias. Mas convivia muito com ele. Até que, assim, eu viajei. Mas calma, e Pra você já fora. sentiu uma coisinha assim? Você fala, será que é ele? As pessoas falavam, mas assim, eu contava dos carinhas que eu sofria pra ele. E ele também, tipo, tinha mulherada, Como lá sofria, né, contava. amiga? Gente, isso foi na data que ela tatuou no braço, hein? Então, nessa data ali, em julho, foi quando eles meio que começaram a se conhecer. E ele falava de mulheres e ela falava de homens. E ela tatuou essa data. Então, tem coisas que não batem aí, hein? E como sofria, né? Sofria. Nossa, tipo assim, eu mereço, gente, o que eu tô vivendo. Merece. Assim, reclamo, mas assim, eu tô merecendo. Assim, Nossa, então, amiga, a Fran, assim, ela eu fiz as piores fazia escolhas. Assim. terríveis, velho. Mentira. Eu só sei a última atualização que eu sei é que você contou aqui. É, mas teve um outro, e aí, enfim, assim. Só né? ladeira abaixo? De diminuir, sabe? De eu me sentir pra baixo, né? Quantas vezes já desabafei com você, assim. É. Tipo, e você falava assim, meu Deus, mas esse cara Devia ser não um tá afim de Tonho, né? você. Quem que é esse cara, hein? Vamos lá, internet, me traga nomes. Porque era muito claro, sabe? Que fazia aquele joguinho de mexer com o psicológico, sabe? Tóxico, bem tóxico. Sei. E com ele foi muito diferente, que eu construí uma amizade. Então, nunca teve nada, não teve um joguinho, nada. Depende, né? Dá a entender que teve um joguinho sim. Até que no final do ano a gente ficou. E desde então, a gente já se apaixonou, assim. Tá, mas se final do ano eles ficaram, a data então do dia 8 de julho é que data que ela tatuou? O que é essa data? O dia que eles se conheceram pela primeira vez? O dia que as mãos se encostaram pela primeira vez? Que data é essa, hein? Tinha uma coisa muito forte um pelo outro. E assim, na primeira semana ele já falava, quero casar com você, quero que você seja mãe dos meus filhos. E eu... Na segunda semana ele já queria casar com ela, que ela fosse a mãe dos filhos dele. Primeira vez eu tive certeza, sabe? Que é ele, sabe? Nunca... Porque com os outros tinha uma coisa assim... Quero participar desse joguinho, mas não sei se... Não é você, sabe? Porque
eu sabia que o cara que eu fosse casar, ele não ia brincar com os meus sentimentos, sabe? E ele nunca brincou, ele... Olha, É, achei. esse xixi. Tem a situação do quarto lá, né? Que as pessoas acham que teve um jogo, teve alguma coisa ali, né? É interessante você falar isso, porque é uma dica, inclusive, para as pessoas por aí. É, porque às vezes quando começa mal, é pra não continuar Não, mesmo, né? e essa coisa, sabia que essa coisa que você falou, porque acho que a gente nunca tinha conversado exatamente dessa forma. Eu sabia da história, mas nunca dessa forma que vocês O Rangel tá por fora, gente. O Rangel tá totalmente por fora de tudo, tá? aproximaram exatamente essa questão de joguinho. Eu e o Blay, a gente nunca fez isso também. Ninguém quer saber da história do Blay e do Rangel. A gente quer saber da Francine Elk. O podcast tinha que ser só a Francine Elk. Vocês não acham? Nunca. Então não tem A essa gente mágoa um do nunca outro, ficou né? com essa coisa de Eu e o Júlio também não. joguinho, irrita o outro. Por isso que com um mês... Faz ciúmes, né? Essas coisas com assim. um mês É. a gente ficou à distância conversando, com 2 a gente começou a namorar. Porque a gente se conheceu, não desgrudou mais, e eu pedi ele em namoro, 2 meses depois. Casou bem depois, assim, mas a gente, namorou e eu já imaginava que eu ia casar com ele e tudo. E vocês não acham que engraçado isso. quando é pra ser, a gente nem planeja, a gente só vai. Não, Quando você vê, você fala, meu Deus, casei. Tô aqui. Exatamente, porque eu ainda estava morando em Curitiba Concordo plenamente. do nada, eu encaixotei tudo, vim pra cá, assim, não teve nenhuma despedida, sabe? Então, do nada, assim, eu falei, gente, eu virei uma esposa, sabe? Do nada. Virou. É. E não avisou ninguém. E a minha vida era muito... Em Curitiba, eu ficava muito sozinha. Então, até umas pessoas reclamam que... Ai, saudades da Fred antes. Mas antes eu ficava no meu apartamento sozinha. E tinha várias questões. Assim, ó, gente, não é que a gente queira que a Francine e eu que esteja sozinha, não esteja no relacionamento, ou não seja feliz. A questão é que ela tem um público que ela carrega há anos. E eu acho que ela tem o direito de ter mudanças na vida dela, enfim, viver a vida como ela quiser, mas ela precisa ter ciência que a marca dela está vinculada ao nome dela e que ela não precisa centralizar todo um conteúdo de blogueira e de vida, de lifestyle, em cima do relacionamento dela. A gente consome ali o relacionamento dela, ok, só que a gente sente muita falta dos conteúdos, né? Que a gente tá há muito tempo aí seguindo ela, né? Eu tinha ansiedade, tinha problema pra dormir, sentia um vazio, assim. Então, ele tem me feito tão bem, assim, que as pessoas acho que não... Mas, tipo assim, ó, qual que é a questão? A pessoa, ela tava naquela situação, ela não tava se sentindo completa, preenchida, e não é uma outra pessoa que vai fazer isso por ela. Não é outra pessoa que vai trazer esse preenchimento, entendeu? É muito importante também a gente entender que a gente precisa estar bem com a gente mesmo. Ela tinha um apartamento maravilhoso, ela tinha uma carreira maravilhosa, uma família maravilhosa, ela tinha tudo. Na nossa visão, a gente achava perfeita a vida dela, né? Só que tudo bem, ela não estava ali feliz. Mas por quê? Será que a entrada de uma pessoa na vida dela vai resolver isso tudo? Será que também não faltava ali um autoconhecimento dela ou alguma coisa antes dela preencher isso tudo com relacionamento? veem isso, né? Uhum. Quanto, às vezes... Porque até, às vezes, esse excesso que a gente tava falando de criação de conteúdo, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu também criava muito conteúdo, passava do prazer, sabe? Tava como um refúgio, sabe? Não, concordo. Eu tô começando agora e assim, é complicado vir gravar esse vídeo hoje. Eu tô enrolando há muito tempo. Eu poderia estar entregando 3 vídeos por semana, 4 vídeos por semana. E eu confesso que a minha dificuldade de ter entrado na internet foi isso, porque é um mundo muito competitivo, você precisa estar entregando toda hora, você precisa estar na internet todo dia, e isso é cansativo, e eu concordo, a nossa prima, ela trabalhou muito, né? Ela realmente entregou muito conteúdo, só que a gente não quer ver só o relacionamento dela, entende? Ela poderia transformar o relacionamento dela de uma forma mais agradável para o público dela. Sabe quando eu me culpava porque eu tava sozinha no meu apartamento? Falei, não, eu preciso fazer alguma coisa, sabe? Não, o Virava uma excesso vem na ocupação, falta, gente. é. É isso. Falta de alguma coisa. Então eu Virava sinto que um agora eu tô no... buraco. Mas é um relacionamento, é um casamento, é uma cobrança social de que ela precisaria estar num casamento para ser completa? Tem várias questões aí, né? equilíbrio, Preenchia, sabe? né?
Tô nem loucura querendo. isso. Então você acha que você tá criando menos conteúdo agora? Eu tô. Não, eu tô. Mas Não, mas eu achei. Antes Não, ela não tá criando menos conteúdo, ela tá criando conteúdo sobre o namorado dela. Essa é a questão. eu ficava. Não, é que- Caceta, mas é Mas porque eu eu entendi. sinto Eu isso, entendi tipo... também, gente. Foi o mesmo exemplo que Ai, eu a dei gente quando o não Júlio pode tá rir viajando. mais. Quando o Júlio tá viajando, eu fico enchendo de coisa pra fazer. Gente, assim, ó, uma pessoa sozinha, ela cria mais. Isso é fato. Quando eu tô com meu namorado, que eu tenho namorado, eu não gosto de ficar criando muito conteúdo, porque eu gosto de estar com ele. Ele, às vezes, acha um pouco chato eu ficar toda hora fazendo conteúdo e tá toda hora no telefone. Então, eu tento ter um momento de qualidade com ele. Mas ali com a nossa prima, tipo, ela vai abrir o celular e mostrar o dia dela, qualquer outra coisa. É impossível que o dia dela seja só sobre o namorado dela, noivo, marido, sei lá. Tipo, E aí- e aí a gente às vezes preenche o tempo produzindo conteúdo. É. né? Eu tô mudando um pouco a maneira de conteúdo, tipo, stories. Eu não fazia antes, eu fazia vídeo mesmo. Então, eu ficava horas maquiando. Então, eu tô YouTube, um pouco. né? Você gostava YouTube, muito de fazia fazer muito YouTube. Então, agora eu tô meio que conseguindo aproveitar mais o meu tempo e não me culpando por fazer um conteúdo mais rápido. Que antes eu tinha uma coisa, fiz isso daqui em 10 minutos ou em meia horinha, sabe? Agora eu tô mais. Não, tudo bem. Tá um conteúdo mais orgânico, não é aquele conteúdo super editado que a nossa prima tinha aquela cobrança de entregar um conteúdo super bem editado. E eu passei por isso também, porque eu não queria entrar nesse mundo entregando uma imagem ruim, uma edição ruim. Mas eu falei, vou começar e vou fazendo. Eu entendo essa cobrança de qualidade. A questão não é isso, a questão é, ela não precisa centralizar tudo isso em cima do namorado dela, noivo, marido, sei lá. Mais tranquila, sabe? Uhum. Mas eu posto do mesmo jeito. Mas talvez não tutoriais longos. E fazer como foi pra você falar pra sua mãe? Mas a gente sente falta, óbvio. A gente sente muita falta do quê? Do conteúdo dela relacionado à maquiagem, principalmente. E mais, a marca dela dentro desses conteúdos ou no dia a dia dela. A marca dela tá sendo mostrada muito menos do que era antes. Isso é um fato. Que você ia mudar? Então, Porque foi depois de Quando? quanto tempo? quando eu comecei a sociedade com ele, comecei a vir muito pra São Paulo, então eu já tava longe. A minha mãe e meu pai já estavam. Ih, tem uma coisa, acho que eles estão se gostando, sabe? Aí os amigos que ele apresentava e tal falavam assim: nossa, ela é perfeita pra você, você não tá vendo e tal, vocês se dão muito bem. Então, eu acho que a gente já tinha uma coisa forte ali. Então, quando eu falei pra minha mãe, e aí conheceu, ele já conhecia meus pais e tal. Foi muito natural, assim, essa mudança. E eu também já queria vir pra cá, né? Então, não foi choque. A minha mãe veio morar aqui, inclusive. Ah, tá aqui também. Veio morar aqui. Ah, tá. Como se ela não soubesse. Ai, gente, TikTok é tudo. E o apartamento de lá? Pus pra vender, estão visitando agora alguém. Link na Tá. descrição. Link na descrição, por favor, Link gente. na bio, tá, Preciso gente? pagar gasolina. Inclusive, esse apartamento, ele tá à venda, já foi diminuído o valor, acho que é 4.900.000 que tá agora. E é um apartamento muito difícil de ser vendido por ter muitas coisas tecnológicas que dão muito problema e muita manutenção. E ser um apartamento muito personalizado, né? Com coisas dela, coisas da marca dela. Esse apartamento só vai ser vendido a hora que eles abaixarem muito o preço mais, ou eles derem uma maquiada no apartamento e deixar ele mais clean, né? Não, e deixa eu falar, é difícil, né? Vender assim, tipo, nossa. É Não, difícil. eu tô falando, é difícil assim, pra você vai ser bom em nome de Jesus. Mas o que eu me mudei, tipo, vai fazer 2 anos ainda, né? Eu me mudei há 1 ano e não vendo até hoje. Não que eu acho que tinha que vender rápido, mas Lá de BH? tá tudo mobiliado, gente. Tu já fala aí o link. Mas esse é o problema, tem que tirar mobília, tem que vender mobília, tem que deixar o apartamento todo branco, tem que deixar o apartamento todo clean. Pra pessoa, às vezes a pessoa quer entrar no apartamento e imaginar a cara dela, sabe? Ainda mais apartamentos caros, assim, né? Não sei link, não. Não, mas vamos botar link, deve estar Não, anunciado na sabe o que que dá- internet. e sabe o que que dá dó nesse sentido, de verdade? Porque, assim, vai envelhecendo. Quando não utiliza, as coisas vão ficando velhas. Ele tá tipo, eu não levei nada, amiga. Eu fiz minha casa toda do zero, não. Eu levei uma TV. Então, mas eu acho que tá faltando você divulgar pros seus seguidores. Não, falta vender toda essa mobília, desfazer tudo disso, botar essa coisa velha tudo, dar pra outras pessoas, doa, gente, vai, faz uma doação. Tem tanto seguidor, tantas pessoas ali seguindo, faz sorteio, vende, doa, entrega por seguidores, gente. Ai, sabe, essas pessoas...
Ou talvez trocar A Esther Matos fez isso. construtora. A Esther Matos fez isso Eu outro vi dia. esse vídeo, achei o máximo. Eu amei, ela devia fez ter um feito. Reels falando que tava vendo. Mas, amigo, você vai ver como vai vender rápido. A gente acha que não, amor. Eu vou lá. A gente vende coisa pros outros, não vai vender as nossas? Já sei, eu vou começar lá fazendo um vídeo, tipo assim, eu dei. Mas vende as coisas pros outros porque dá dinheiro, né? Agora, se desfazer das coisas. Gente, faz uma doação desses móveis, doa pra alguém, pinta o apartamento todo de branco, vende na hora. Assim. Ó, como é que eu tô pensando? Eu deitado assim no tapete, triste assim. Aí fica passando cenas dos meus vídeos, sabe? Você já fez esse Tipo vídeo? um fade em cima. Não, você já fez esse vídeo. Eu fiz isso quando eu fui embora, Fran. Agora vai fazer de novo. Olha que da hora de ter amigo junto, né? Que lembra dos O povo não conteúdos que eu não lembrava, lembro. amigo, o Eu povo não lembrava. lembrava. Ai, viu? genial, amigo, você já fez. Calma, amiga, não terminei. Aí, passando assim cenas. Não vou falar mais. Esqueceu? Não, é porque eu ia muito pro lado do vídeo que eu já fiz. Agora, Gente, assim, qual que é a minha questão com o Rangel? Eu acho que ele, com o passar do tempo, ele foi acabando pegando muita formas naturais dentro dele de ser muito plastificado, sabe? Então as coisas nele, eu sinto aquela sinceridade mineira que o mineiro tem, mas é tudo muito maquiado, assim, eu não sinto que ele tá sendo solto e sincero e relaxado e se entregando nas conversas, é tudo muito plastificado, assim, sabe? o povo vai saber que eu fiz já. Não vai vender também, não, tá tudo bem. No tempo de Deus. Mas então a gente vai botar o link na descrição. Ai, por favor, gente. Dos dois. Sim. Tadinho, gente. Comprem o apartamento da Francine Elk e do Rangel. Tadinhos, gente. Eles tiveram que ir para outro lugar e não puderam nem vender o apartamento deles. Tadinhos, eu tenho uma dó. Gente, se você aí quer comprar um apartamento em Curitiba, temos aí o primeiro link. Se você aí quer comprar... Corretora da Tá. Corretora Tatá. Segundo link, temos o quê? O apartamento do Rangel e do... Sabe o que é mais louco? É a gente que dá isso tudo para as pessoas. Eles têm isso tudo graças a nós e não existe Nossa. Olha Se que você chique. quiser, ele pode ser demais. seu. Ela vai Tem pedir o link comissão, aí. tá? Vai. 10% da minha conta. Viu, sabia? 4. Aquelas vêm negociando. 3. Agora a nossa prima sabe negociar. Ela tá no mundo dos negócios. Já Eu acho que baixei. corretora acho que é 6, não é? 5? É, mas essa é a média mesmo. Mas você tá fazendo pela amizade, espero que você fique ciente. Gente, não tá... Fechada, né? Como é? Gente, vamos de pouco em pouco, tá? Parte 2 tá entregue. Tá aí. Me sigam aí nas redes sociais. É tudo primo da Francisca. É só me procurar. Só tem eu, tá? Como a nossa prima falou ali, é difícil ainda, às vezes, pra mim, vir entregar conteúdo em todas as plataformas. Mas eu tô trabalhando isso na minha cabeça pra ser saudável, tá? Então aí tá a segunda parte. Vai ter, acho que até 5 partes, porque é bem grande, tá? Obrigado por todos os comentários, curtidas, engajamentos e todo mundo que tá aí comigo. Eu faço por vocês, viu? Beijos.